Oi, meus amores. Então, o tema da nossa leitura de oráculo de hoje vai ser espiritualidade. Então, se você está com dificuldade na sua espiritualidade, na sua mediunidade, ou se você quer entender melhor sobre o despertar espiritual, sobre o que está acontecendo com você de forma espiritual, ou seja, é bem ampla essa questão, porque daqui a pouco você está com dificuldade, por exemplo, de encontrar um amor ou alguma coisa assim, e às vezes tem questões espirituais que você precisa resolver. E aí, essa leitura vai te ajudar também nisso. Ela é muito ampla, então pode ser qualquer questão espiritual. Até porque todos nós temos coisas espirituais para resolver, porque tudo é espiritual, né? Então, ó, essa carta já tá saindo aqui, vamos deixar ela separada aqui. Então, como tudo é espiritual, essa leitura vai te ajudar em qualquer questão na sua vida, tá? Que esteja te atrapalhando nesse momento. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar essa carta aqui, é só uma, essa carta aqui no meio. Essa aqui que tava saindo, já vamos pegar essa aqui mesmo. Essas duas aqui. Vou botar essa carta aqui. Eu acho que hoje a gente vai fazer 2 jogos. Hoje vai ser dois jogos para você escolher. E essa carta aqui, ela vai ser uma carta de diferenciação, de entendimento, tá? A gente já vai ver sobre isso. Deixa eu botar essa carta separada aqui. Então, aqui nós temos a carta número 1 e a carta número 2, tá? Aí você pode escolher entre a carta número 1 e a carta número 2. Você pode pausar o vídeo, olhar para as duas cartas, sentir qual carta você prefere, qual vai ser o jogo que você vai querer. A sua intuição vai te dizer a número 1 ou a número 2, ou às vezes você vai sentir que precisa das duas leituras, tá bom? Então, se você escolheu a carta número 1, nós começamos já agora. E se você escolher a carta número 2, eu vou deixar na descrição, tá? Na descrição do vídeo, o momento em que a gente vai fazer a leitura da carta número 2. Então, vamos começar aqui com a carta número 1, entendendo o que está acontecendo na sua vida com nessa parte espiritual que Tati, eu sinto aqui, diante de abrir a carta, tá me vindo que vai vir questões nessa leitura de que você tá vivenciando você tá tendo que fazer algum esforço, porque existe algo muito travado na sua vida, muito parado, e eu sinto, assim, até uma confusão, assim, parece que é difícil as palavras virem, sabe, como se a mente se distraísse de alguma coisa. Então, vamos iniciar aqui a carta número 1, vamos ver qual carta que veio. Olha só, The Brother in Darkness, o irmão nas sombras, Overcoming Negative Energy with Feminine Power, superando a energia negativa com o poder feminino. Então aqui a gente tem a deusa Isis, e esse outro deus aqui agora eu realmente não me lembro o nome dele, é Set, acho que é o Set, agora me fugiu o nome dele, mas se não me engano é Set. E ele vai trazendo essa energia aqui, ó, o irmão nas sombras, ele vai trazendo essa energia mais do inconsciente coletivo, da parte, aquilo que a gente chama de sombrio. Eu não gosto de usar essas palavras, porque a gente acaba separando muito essa coisa de bem e de mal, como se existisse o bem e o mal lutando um contra o outro. Só que não existe duas forças opostas. O que existe é aquilo que a gente chama de bem, que a gente chama de luz. A gente diz, não, a luz é o bem, né? E as sombras é o mal. Só que o que acontece? As sombras, aquilo que a gente chama de sombras, de escuridão, não é o mal. É só uma força que está quebrada, digamos assim, uma força que está em sofrimento, ou seja, houve uma quebra aqui no início do universo, onde essa força, que a gente tem tanto a matéria, a luz, a matéria e antimatéria, sabe? A gente tem a luz e a escuridão, só que
essa força, que são duas forças que estão juntas, sabe? Tipo aquele negócio do yin e yang. São duas forças que elas estão juntas, elas não podem ser separadas, porque elas são uma coisa só. Só que o que acontece? No momento quando o universo foi criado, houve essa separação dessas duas forças, e essa força aqui, que a gente chama de matéria escura, da escuridão, ela foi quebrada, e isso trouxe um sofrimento para o universo inteiro. E aí que a gente vem com aquela coisa de dor, de sofrimento e de alegria. Então, essa força de luz, que a gente acha que a luz é o bem, que é o bem, a gente pensa, essa luz, essa força de luz, ela não foi quebrada. A força de escuridão foi. E quando quebra, é que é um desafio explicar algumas coisas, porque a maioria das pessoas, elas têm dificuldade de entender, porque a gente foi ensinado que existe o bem e o mal, que existe os seres sombrios, obscuros, e os seres do bem e da luz. Só que, na verdade, essa força aqui, quando há uma força quebrada, ela traz sofrimento. Por exemplo, uma criança que sofreu muito durante a vida dela, ela vira, aquilo se torna um trauma dentro dela. Quando ela cresce, existe toda uma dor dentro dela. E às vezes essa criança, ela pode crescer, se tornar um adulto e fazer coisas ruins, porque tanto sofrimento dentro dela que ela não consegue lidar com aquela dor, ela bloqueia a dor e ela faz os outros sofrerem para ela não enxergar a própria dor. Então, essa pessoa, ela tem um trauma, o que faz ela ser ruim com outras pessoas é a dor que ela está sentindo. Claro, ela pode crescer e fazer coisas boas, porque existe ali uma escolha, mas o que faz com que ela seja uma pessoa ruim é a dor que ela sofreu. Você não vai ver que existe o mal pelo mal, esse mal puro. O que existe o mal, o que é o mal, na verdade, esconde um sofrimento, uma dor. Então eu tenho trabalhado com apometria desde 2012, onde a gente faz essas limpezas e recolhimento de espíritos obsessores. Isso faz que vai fazer acho que uns 12, 13 anos, eu acho, por aí. Então, todo esse tempo eu fui entendendo que esses seres aqui, que são, quando eles chegam, esses seres dentro de um atendimento, que a gente chama de sombrios e tal, esses seres obsessores, na verdade, quando a gente consegue quebrar aquela ideia de que eles são do mal e tal, a gente acessa por trás dessa camada de malvadez, a gente encontra um ser em profundo sofrimento, que simplesmente se fechou para a própria dor, para não ver aquilo. Então, é uma pessoa que foi destruída, né? Não que esteja correto fazer o mal, porque está sofrendo, não é isso. Mas a gente precisa entender que existem muito mais camadas, tá? Muito mais camadas do que as aparências, tá? Então, esse lado aqui, a força escura, não é algo ruim, ela só está quebrada e faz com que ela sofra. Então, se isso não tivesse acontecido lá no início do universo, se essa força escura ela não tivesse sido quebrada, não tivesse havido essa separação entre luz e escuridão, a gente hoje não teria sofrimento. Haveria uma única coisa e haveria apenas a vida, fluir da vida, sabe? Com duas energias opostas que são necessárias e complementares. Então agora você consegue entender, por algum motivo isso está vindo para você. Se você escolheu essa carta, era esse conhecimento que você precisava também. Óbvio que vai ter toda a leitura, né? Mas é isso que está vindo, então é isso que você precisa. É bem possível que você tenha algum tipo de mediunidade, ou que você já atue com a sua mediunidade, ou que você tenha vivido muitas histórias de várias vidas entre essas duas forças, como se fosse o bem e o mal, ou você atuou de um lado ou de outro numa separação. E a única coisa que faz com que essas duas forças, com que haja cura, naquilo que a gente chama da força escura, com que haja cura desse lado aqui, para que depois isso seja retornado, para que o universo se torne um de novo, só tem uma coisa que vai fazer com que isso se resolva, e não é uma batalha entre a luz e as sombras, porque se um luta contra o outro, uma guerra aqui, o que acontece? Ambos se destroem. E a gente não quer a destruição, a gente quer o quê? União. E a única forma de unir essas duas forças é através do amor. Então, é o amor que volta, porque o amor é o magnetismo, sabe? E quando as duas forças estão juntas, o magnetismo é tão forte que elas não conseguem se separar.
é uma força que puxa as duas juntas. Como não tem amor, existe o que batalha entre bem e o mal. Não que os seres daqui estejam lutando, a gente tem essa ideia. Porque se você for buscar entender, se aprofundar nos mentores, no como eles vivem, como eles pensam, a gente entende que eles não veem, eles não se veem como, nós somos do bem e aqueles seres são os do mal. Eles não se veem assim. Porque eles entendem que o que está acontecendo com essa força é exatamente isso. É sofrimento que precisa ser curado e só vai ser curado com amor. Então pode ser que tenha seres à sua volta ou que você mesmo tenha atuado em vidas passadas, fazendo maldades ou atuando, usando o poder da energia escura como se fosse algo ruim, fazendo algo ruim com essa energia. Assim como é possível fazer algo ruim com coisas boas também, tá? Por exemplo, uma pessoa que se acha superior porque ela é mais evoluída, ou porque ela, por exemplo, não bebe álcool, ou porque ela, sei lá, ela não vai em festas, certas coisas, ela tá simplesmente cega pela luz, e isso faz com que ela se sinta superior. Então ela pode usar também essa energia aqui, de ficar meditando todo dia, sabe, várias vezes por dia, e meditando, mantrando, fazendo esse tipo de coisa. Então ela tá usando essa energia aqui de uma forma ruim também, sabe? Então isso é para você entender que não adianta bater de frente como se fosse uma guerra, uma luta, porque a única forma de resolver esse seu passado, que a gente chama de sombrio, eu ainda vou buscar algumas palavras melhores pra gente entender isso, porque como eu disse, eu não quero mais fazer essa coisa de dizer, e as sombras, os seres do mal, a gente precisa arrumar outros termos para a gente conseguir realmente fazer essa união que é o amor. Quando houver essa união, não quer dizer que, então o mal e o bem vão se juntar. Não é isso, não existe mal e bem, o que existe é sofrimento. Quando essas pessoas, esses seres que a gente considera como ruins, quando eles forem curados, esses seres, houver cura, o que vai acontecer? Eles não vão mais cometer maldades, e a vida aqui também a gente não vai mais ter tanto sofrimento, que a gente vai ir se curando como seres humanos, não vai ter mais fome, mais guerra, conforme a gente for trazendo o amor. O amor divino é o quê? É curar o que precisa ser curado, porque a luz não precisa ser curada. Porque o que foi quebrado foi a escuridão. Então a gente conserta aqui com amor e depois a gente volta a unir, porque só vai existir o quê? O amor. Você entende? Como uma coisa só. E isso que é muito importante. Por algum motivo, você escolheu essa carta e por algum motivo você precisa ouvir isso aqui, tá? Tem uma outra carta aqui, ó. O jogo tá, o baralho tá assim. Essa cartinha ficou pra fora. Vou pegar ela aqui. Estou sentindo o chamado para pegar esta... veio duas. Então tá. Então vamos pegar aqui. Esse aqui é o tarô de Isis. Eu amo esse tarô, que ele é muito lindo. O oráculo de Isis, na verdade. Eu gosto de mostrar, caso você queira um pra você também. Que é muito lindo. Se você for querer comprar esses oráculos aqui, como esses oráculos aqui, eles são estrangeiros, tá? Então você tem que procurar um site confiável para comprar o original, porque a primeira vez que eu fui ver tinha uns piratas que era super baratinho, e aí não é legal comprar o oráculo pirata, né? Você vai trabalhar com energia, você precisa do original da pessoa, tá? Então procura sites originais que é muito melhor. E aqui, olha só, a gente tem essa carta aqui, o milagre de Isis, a cura milagrosa da deusa. E aqui parece que tem uma energia que puxa para cá. E aqui a gente tem a vida restaurada, a sacerdotisa da Fênix. Olha que curioso isso aqui. Olha só, o irmão nas sombras, superando a energia negativa com o poder feminino. E aqui a gente tem a sacerdotisa da Fênix. E aqui a gente tem a cura milagrosa da deusa. Então a gente tem energias bem fortes aqui, femininas, mostrando tanto a questão da cura quanto a questão do renascimento. Então o que acontece? Essas duas forças, de luz e de escuridão, a luz é associada ao masculino e a escuridão é associada ao feminino.
Então, daí que vem todo esse sofrimento da questão do feminino, todo o preconceito com relação ao feminino, tá? Porque existe algo que precisa ser curado aqui. E não é as mulheres, não tem nada de errado com as mulheres, não é isso, tá? São só duas forças que a gente tá buscando curar. E aí, como é que a gente cura? Com esse poder feminino, tá? Então, não importa o seu gênero, a gente não tá falando sobre gênero aqui, tá? A gente tá falando sobre o poder, a energia que habita todos nós. Todos nós possuímos a energia yin e a energia yang. Não tem como você não ter uma das duas energias, né? Porque tudo que existe no universo possui essas duas energias. Que aqui na terceira dimensão é onde elas se separam mais forte ainda. E aí a gente tem essa separação de gêneros, tá? Então o que a gente precisa? Resgatar esse poder feminino. E esse poder feminino, o que ele é? É a gente entender que esse lado ele foi deixado para trás, ou seja, a gente está muito vivendo o lado masculino, o lado mais patriarcal, o lado de fazer as coisas na base do esforço, que também já é uma energia masculina, que ela também está se quebrando, quando fala, vamos trabalhar, vamos fazer, sem conectar com o espiritual ou conectando com o espiritual somente através da mente e não do coração. Então precisa haver um equilíbrio, tá? Essa outra força que também está se quebrando quando a gente faz isso, pelo menos para nós aqui, tá? Então eu tô sentindo assim, parece que tem alguma coisa errada, sabe? Uma sensação assim, e isso tá alguma coisa no seu campo, que tá no campo de vocês, né, que estão assistindo, tem essa sensação, como se, não, isso aqui, como se tivesse alguma coisa errada, como se você está fazendo alguma coisa errada. Talvez você sinta isso na sua vida. E assim, a gente precisa agora, antes de continuar essa leitura, a gente precisa fazer uma limpeza, tá? Dessas energias de sofrimento, energias de seres, que a gente chama de espíritos obsessores, que também estão em sofrimento. E eles precisam receber ajuda, tratamento do plano espiritual para que eles possam se recuperar, tá? Então, eu vou pedir aos nossos irmãos arcturianos, né? Também a nave Santa Esmeralda, se você quiser você pode fechar os olhos. Também a nave Santa Esmeralda, para que seja feito o recolhimento e o acolhimento de espíritos obsessores, irmãozinhos que estejam em sofrimento, para que eles sejam recolhidos, acompanhados aos hospitais do plano astral, curados, perdoados, e que todos os cordões energéticos desses seres, com as pessoas que estão aqui assistindo o vídeo, com que toda essa energia possa ser curada, limpa, perdoada, cortado, resolvido questões de vidas passadas, contratos, karmas, tudo aquilo que precisa ser limpo neste momento, que assim seja, e que esses irmãozinhos eles possam ir para as escolas do plano astral. Então, se você é médium, tá vindo aqui agora para mim que se você é médium e que se você atua em alguma casa, alguma coisa assim, onde existe um tratamento desumano para esses espíritos obsessores, que algumas pessoas às vezes elas infelizmente acreditam, né, que precisa destruir um espírito obsessor, que precisa jogar ele de volta pro buraco de onde ele veio. Eu já vi gente falando isso, tipo assim, joga de volta pro umbral, não sei o que, faz uma magia ruim para afastar esses seres. E isso, na verdade, vai só piorar a sua situação e a questão kármica entre você e esse ser. Então é muito importante que você observe, e a questão vem assim de tomar cuidado de não mexer com coisas que fazem magias ruins, que fazem coisas como amarração, que vão te prender uma situação a um ser mais ainda. Então a gente atua sempre na força do amor, tá? Porque é essa força do amor que vai conseguir resgatar esse karma que você tem, que vai conseguir resgatar essas partes suas que estão no umbral, porque a gente pode ter ido para o umbral em diversas vidas passadas. Então é através do amor que a gente faz essa cura. Então quando você se abre para o amor divino, você consegue resgatar essas partes suas, tá? Então, fazendo essa limpeza, você talvez sinta alguma coisa na região da sua barriga, que é o chakra ali o chakra umbilical, acho que é o umbilical, né? O segundo chakra, e o primeiro chakra,
que é o chakra básico, eles estão sendo trabalhados. Pode ser que você sinta algo na região da barriga, alguma sensação ali. Esses chakras estão sendo mexidos para que você possa ancorar a sua vida aqui na Terra como ela precisa ser. E entender que aqui não é uma prisão, como muitas pessoas acreditam, né, de que a Terra é um planeta prisão. Não, a Terra é um planeta divino, como todos os outros planetas, mas que está passando por uma fase de sofrimento e que a gente precisa entender que esse amor é o que vai conseguir resgatar esses seres. Então, esses seres agora ao seu redor estão sendo adormecidos, espíritos obsessores, para que eles entendam que eles são amados pela fonte divina de tudo que é. A fonte criadora ama vocês, ama a todos vocês. Todos vocês têm direito de existir, têm direito à vida. E nós só queremos ajudar vocês. Então, meus irmãozinhos, aceitem a mão que está sendo estendida agora para vocês, para que vocês sejam auxiliados, elevados para o plano astral, para receberem auxílio lá, para receberem de volta o amor divino. Então, o amor divino está sendo aberto dentro desses seres, no chakra cardíaco deles, para que eles possam retornar curados, para que haja o perdão entre você e esses seres com aquilo que aconteceu em outras vidas, em outros momentos. Então, apenas deixe que o amor invada o seu coração e não o sentimento de vingança, de ódio, de corrupção, de querer fazer algo ruim para quem te prejudicou. Deixa isso ir, porque é através do amor que a gente cura, é através do amor que a gente atrai as coisas boas. Então, tá vindo que algumas pessoas, elas estão se deixando, às vezes sem querer, ou às vezes propositalmente se levar para esse lado mais perturbador, onde existe, eu quero me vingar, eu quero que o fulano pague pelo que o fulano fez e não sei o quê. E isso vai fazer, uma roda, sabe aqueles novelos de lã? Se você deixa solto, assim, ele começa a se enrolar, tipo fone de ouvido. Sabe quando você bota o fone de ouvido dentro de um lugar e ele começa a se enrolar os fios, fica um nó, tudo enosado? Isso vai dar um nó muito maior na sua vida. Então você não precisa disso, tá? Nem todo mundo que tá aqui nessa leitura passa por situações assim, mas algumas pessoas já. Então é muito importante que essas pessoas entendam que isso vai enosar totalmente a sua vida, tá? Então procura deixar isso de lado. Eu sei que não é fácil, que quando a gente tá com raiva, a gente quer realmente brigar, xingar, fazer o outro sofrer, sabe? Prejudicar outra pessoa, porque a gente pensa que a gente quer aliviar aquele sentimento que tá dentro de nós e botar isso pra fora. Só que existem outras formas de botar pra fora, que são formas mais, como é que eu posso dizer? Mais seguras, mais leves, onde você não prejudica ninguém, nem a você mesmo. Tá? Então, agora que essa energia ela tá sendo limpa, você pode entender que existe um outro caminho para você, sabe? E essa cura milagrosa de Ísis, eu vou pedir a presença da deusa Ísis. A deusa Ísis representa o sagrado feminino do espírito da Terra. Ela também é como é que eu posso dizer, um fractal representante da Terra, do espírito de Gaia. Então essa energia de Ísis, ela vem com esse objetivo de limpar esses resquícios do passado. Porque às vezes nessa vida nós somos boas pessoas e tal, mas em vidas passadas a gente pode não ter sido, que é muito comum, a maioria das pessoas, a maioria não, todo mundo, em algum momento de uma vida passada fez algo ruim. Para que a gente possa deixar esse passado para trás e perdoar, a gente precisa entender que não existe pessoas superiores e inferiores, que existe apenas pessoas vivendo experiências diferentes, que todos nós já vivemos coisas e que a gente pode deixar isso para trás, tá? Então, a energia da deusa Ísis, a energia do fogo, né? A gente vai transmutando e encaminhando
Caminhando, encaminhando e transmutando. Caminhando e transmutando. Então, vamos pegar uma outra carta aqui dos deuses hindus. Esse é o tarô dos deuses hindus. Então, eles estão dizendo para eu separar no meio e pegar essa carta aqui. Aqui nós temos Shiva. Shiva. Vamos pegar aqui o nosso livrinho de Shiva. E vamos, não, livrinho de Shiva não, livrinho do tarô. E vamos ver o que está escrito aqui sobre Shiva. Esse aqui ele não tá em ordem, daí eu tenho que ficar procurando onde é que tá aqui. Ó, Shiva, o destruidor do mal, é um dos deuses da Trindade Sagrada. É acreditada a esse deus a origem da prática de yoga. Aparece sentado sobre a pele de um tigre, com serpentes ao redor do pescoço, cabelos longos presos no topo da cabeça e uma meia lua neles. Empunha um tridente, uma vasilha de esmolas e uma cinta besuntada sobre o corpo. É esposo de Parvati e pai de Ganesha. O terceiro olho na sua fronte, quando aberto, destrói qualquer coisa. Seus devotos jejuam às segundas-feiras. Seu nome em sânscrito significa bom e auspicioso. Atributos: domínio sobre os instintos animais humanos, destruição e regeneração, verdade, supremacia, beleza e busca espiritual da sabedoria e da iluminação. Invoque esse Deus quando precisar controlar seus instintos, precisar de renovação em qualquer área da sua vida, tiver necessidade de destruir algum aspecto ultrapassado de uma situação ou relacionamento e começar de novo de outra forma. Precisar libertar-se definitivamente de situações incômodas ou precisar libertar-se do seu próprio mal, demônios internos que lhe impedem o crescimento. Então, essa carta traz exatamente o que a gente está falando. Ver se estava gravando ali. Exatamente o que a gente está falando aqui. E que tá na hora de você buscar fazer essa parte que a gente chama de reforma íntima. Buscar evoluir dentro de si mesmo. Buscar aceitar quem você é. Aceitar o seu lado ruim, porque todos nós temos. E equilibrar esse lado ruim. Sabe? E esse lado ruim, ele pode ser um defeito que a gente tem, um vício. Daqui a pouco você tem vício em comida, em doce, vício em cigarro, ou em álcool, em pornografia, ou você tem um comportamento ruim, você tem, sei lá, crise de raiva tão intensas que você fica batendo na mesa, gritando com as pessoas, ou você é aquela pessoa que quando tá dirigindo xinga o outro que passou na sua frente. Qualquer comportamento que você tenha precisa ser equilibrado, esses comportamentos, porque eles vão te fazendo mal, eles vão te corroendo por dentro. Por isso que tá vindo muito essa coisa aqui, falando sobre esse lado ruim que todos nós temos, todo mundo tem. E se você é uma pessoa que acredita que não, você é uma pessoa boa, você não tem lado ruim, todos nós temos uma coisinha ou outra dentro de nós que a gente precisa lidar. Sabe? Porque todos nós somos um e tudo que existe é uma coisa só. Então a gente tem o nosso lado onde a gente aprendeu, a gente já evoluiu, e tem o nosso lado onde a gente ainda tem que melhorar e evoluir. E se você não se abre, porque os mentores mostram que tem algumas pessoas que têm dificuldade de se abrir para a sua própria evolução, para fazer sua própria reforma íntima, que buscam através de coisas externas para resolver o problema, porque tá vindo essa questão de que algumas pessoas podem querer fazer algum tipo de magia, de alguma coisa assim, tipo magia de sangue, para tentar resolver alguma coisa, em vez de buscar se melhorar, em vez de buscar se evoluir, tá? E que eles entendem, eles não julgam, eles não condenam, os mentores entendem o que leva as pessoas a agir dessa forma, mas é muito importante que você busque olhar para dentro de você e ver o que está causando esse problema. Se você está com vício em comida, qualquer coisa, ou se você está com um comportamento ruim, você grita, você xinga muito, você é muito grosseiro, ou qualquer outra coisa, que eu só dei alguns exemplos, se você está sentindo essas coisas dentro de você, é muito importante
que você olhe para isso e busque entender qual é a causa disso, como é que eu posso melhorar isso. Você tem que olhar para essa questão. Então, vamos tirar uma carta aqui que vai te ajudar a entender como você pode melhorar essa questão, esse defeito, esse seu lado que está trazendo problemas. Vamos pegar essa carta aqui que apareceu aqui no final. Natureza, conecte-se com o mundo natural. Aqui nós temos o The Golden Future Oracle, da Diana Cooper. Conecte-se com o mundo natural. Lembra que eu falei ali que somos todos um? Isso aqui é muito importante, tá? Ó, eu tô sentindo de deixar essa carta, pelo menos agora, em cima de todo esse tarô, em cima disso aqui, como se isso aqui tivesse um peso muito maior do que essas outras cartas aqui. Por quê? Somos todos um só, né? Então é muito importante que você entenda que tudo que existe está conectado. Existe como se fosse uma rede invisível para nós que conecta todos os átomos que existem. Tudo é uma coisa só. Por exemplo, quando você come couve, um dos nutrientes da couve é o ferro. Né? Você vai lá, você come um maço de uma folha de couve, ali você cozinha e você come. Aquilo tem ferro, nosso corpo precisa de ferro. Tanto que quando a gente está muito cansado, é comum que a gente esteja o quê? Com falta de ferro. Então a gente tem que suplementar, tomar a vitamina ferro. E o ferro, ele é encontrado onde? Na natureza. Inclusive, a gente usa coisas que são de ferro. Agora não tem nenhum objeto aqui que seja de ferro, mas digamos que esse anel fosse um ferro aqui. A gente pode ter objetos de ferro. A gente usa o ferro na construção das nossas casas para fazer as vigas e tal, sabe? Para fazer às vezes o telhado. Então você entende que o mesmo ferro, você também precisa consumir esse ferro. E depois que você morre, o seu corpo se decompõe e todos esses minerais, nutrientes, água, tudo que tinha dentro de você retorna para a natureza e é consumido de novo pela natureza. E aí, quando alguém nasce, o corpo dela é formado por esses nutrientes de novo, então a gente está sempre em conexão. Então isso aqui é muito profundo, essa leitura aqui, ela está sendo muito profunda, porque você precisa ter essa profundidade dentro de você. Então aqui a gente vê essa moça meditando, e aqui a gente vê uma árvore, deixa eu ver se eu consigo mostrar mais perto aqui da câmera. A câmera tá aqui no alto, deixa eu ver se vai dar foco. Aqui, ó. Aqui não dá pra ver direito, eu acho, mas aqui é árvores. Aqui parece que é uma pessoa, mas não é uma pessoa aqui, tá? São árvores, e aí o formato das coisas parece uma pessoa. Então aqui essa moça... aqui dá pra ver melhor. Essa moça, ela tá aqui sentada em meditação na cachoeira. E aqui, quando ela olha pra natureza, ela vê que a natureza é um ser também. E é muito importante que a gente veja que tudo é um. Tudo que existe é um. E que tá na hora de você olhar para isso e se conectar não só com a natureza, mas com uma meditação. Aqui tá vindo, lembra que a gente tirou essa carta aqui para entender como é que você poderia buscar resolver esse defeito, esse seu lado ruim, vício, alguma coisa assim, comportamento que você tenha. Essa carta aqui tá trazendo que a meditação, o entendimento, a conexão com a natureza também, mas a meditação é essencial, a espiritualidade está pedindo para que você medite pelo menos 5 minutos. Pelo menos. 5 minutinhos. Porque isso aqui vai fazer com que você tenha uma força mental muito maior. E essa força mental, ela faz com que você consiga controlar impulsos. Por exemplo, de comer doce. Vou dar esse exemplo. A pessoa, eu preciso comer doce. Ela vai lá, come. Quando vê, ela tá ficando doente. Ou alguma coisa assim. O que acontece? Quando você tem uma força mental, você consegue controlar esse impulso de querer comer demais. Você vai saber se dizer não. Ou se você
tem vontade de xingar as pessoas porque você tem uma raiva muito grande que você não tá trabalhando isso, o que acontece? Essa força mental vai te ajudar a controlar o impulso de xingar as pessoas, de brigar com as pessoas, de prejudicar as pessoas. Força mental é essencial para quem quer evoluir, para quem quer ter uma vida melhor. 5 minutos de meditação já vão te ajudar a começar a construir essa força mental. E aí, isso aqui tudo, ó, vai sendo resolvido aos poucos dentro de você. Por quê? Daqui a pouco você é daquelas pessoas que tá sempre com um obsessor do lado. E aí, o que precisa entender é que tudo isso vai voltar. Você, mas eu fiz um atendimento de obsessor, daqui a pouco já tô com outro novo. O que falta? Reforma íntima, melhora interna, buscar melhorar seus defeitos, tá? Eu só vou ali buscar a minha gatinha, que ela tá arranhando a porta. Eu vou pausar, peraí, eu já vim. Voltei. Então aqui, ó, você precisa adquirir essa força mental. Então 5 minutos é essencial. E para você, se tá muito difícil conseguir equilíbrio, autocontrole, meditar, ó, cuida que tem fogo aqui, meu amor, cuida, tem fogo aqui, meu anjo, cuida. Não sei se dá pra ver, mas ela tá aqui. Você precisa desse equilíbrio. 5 minutos por dia, 3 vezes por semana, é essencial agora, no seu caso, para que você consiga essa força mental. Que é, meu amor? Tu veio limpar aqui e veio trazer energia boa? É. Tá? Então anota aí um papelzinho, põe um alarme para você 3 vezes por semana você meditar. 5 minutinhos, tá? Para começar. Para te dar essa força mental. E vamos ver uma outra carta que vai te ajudar a fortalecer ainda mais esse equilíbrio interior que você está precisando neste momento. Tá. Lembra aquela carta que eu tirei extra? Não, essa aqui é outra. Não, vamos deixar para depois essa carta. Porque a gente vai ver essa parte primeiro. O que vai te ajudar a fortalecer? Aqui, vamos pegar esse outro oráculo aqui. Peraí, deixa eu pegar. Eu tenho um monte de oráculo aqui em cima da mesa. Vamos pegar o Lightworker Oracle, da Lana Fairchild. Pegar essa primeira carta aqui. Deixa esse aqui. Deixa eu ver aqui. Então, vamos ver o que vai te ajudar. A Divine Grace, que é a graça divina. The Law of Efficiency. A lei da eficiência, né? Ai, é muito interessante essa carta aqui. Tipo assim, ó. Você precisa ser, ó. Você quer se equilibrar, ter autocontrole, ter força mental para que você consiga superar esse seu lado de que quer fazer coisas besteira, ou esse seu lado que quer fazer, que come demais, que tem algum vício, que tem algum comportamento ruim. E aí eu falei da meditação. Tem que fazer 3 vezes por semana, 5 minutos, pelo menos, né? E aí veio essa carta aqui falando sobre a lei da eficiência, ou seja, seja eficiente naquilo que você está fazendo. Se você tem que meditar 3 vezes por semana, 5 minutos, você vai meditar 3 vezes por semana. É disciplina, é dedicação. Não tem mágica, não tem atendimento espiritual no mundo que vá fazer mágica quando você não faz a sua parte. Então, todo mundo aqui precisa encontrar uma sabedoria dentro de si. Porque a gente tem isso, todos nós temos a sabedoria, a gente só precisa aprender a acessar. Então, você tá aqui para se curar. Lembra que eu falei que existe uma parte nossa que está quebrada, que é esse lado que a gente chama de escuridão, que é uma parte que todo mundo tem, porque nós somos feitos dessas duas forças. Então, todo mundo tem essa energia aqui quebrada dentro de si. Então, a gente precisa curar essa parte nossa. Quando a gente cura a parte nossa, a gente ajuda a curar o universo também. Tá? A curar o mundo, a curar a dor e o sofrimento no nosso planeta também, inclusive. E aí precisa o quê? Se curar, ou seja, você tem que dedicar a sua própria cura. Não adianta você querer que alguém resolva para você, que alguma coisa mágica aconteça. Então, parar de procurar coisas assim do tipo
que vão resolver do dia para noite. Você precisa fazer a sua parte. Ó, disciplina naquilo que foi pedido para você. Equilibrar a sua mente, tá? Então aqui para finalizar, agora a gente vai pegar uma outra energia, uma outra carta. Deixa eu botar isso aqui para cá. Tá separado aqui. Uma outra carta para que você consiga se conectar com essa parte sábia que você já tem dentro de você e você só precisa acessar, tá? Então vou pegar uma outra carta aqui. Vou pegar esse aqui, esse oráculo aqui, que é o Beyond Lemuria, para que você possa acessar a sua sabedoria interior. Ô, gatinho, sai daí, bicho. Não dá pra pular aí, meu amor, tá? Ele não dá pra pular. Para que você consiga acessar a sua sabedoria interior. Ó, tá vendo que tem essa carta aqui? Às vezes elas gostam de sair, ó. Essa aqui, vamos pegar essa aqui mesmo. Para que você consiga acessar essa sua sabedoria interior, para você se conectar já com essa parte sua. Meu Deus, quanto oráculo tá aberto aqui em cima. Vamos ver. Aqui. Forças em equilíbrio, tá? Olha que interessante. Você precisa equilibrar. Então, lembra aquele exemplo que eu dei? Digamos que é um exemplo, tá? Você tem, sei lá, um vício em comida. Você come doce todo dia. Você sabe que isso vai fazer mal, vai te trazer, sei lá, diabetes, algum problema de saúde. Então, se você come doce demais, vai dar problema. Se você corta tudo de uma vez só, você vai ficar assim, ai, preciso comer, vai ficar uma agonia, vai ficar, sabe, um troço. Então, equilibrar. Você não vai conseguir mudar tudo do dia pra noite. Então, equilibra, sabe? Forças em equilíbrio, você tem que equilibrar, pegar uma balança, sabe, e equilibrar isso na sua vida. Não adianta você cortar tudo de uma vez só, se você tem um vício ali. É que nem a questão do cigarro ou do álcool. Claro, na questão do álcool, é importante ter um auxílio médico para conseguir fazer esse corte, né, do álcool aos poucos. Mas o cigarro ou qualquer outra coisa, você vai cortando aos pouquinhos, vai tirando aos pouquinhos em questões assim como vícios alimentares, você não precisa cortar tudo de uma vez só. Você pode ir cortando aos pouquinhos para fazer o seu corpo se acostumar com aquilo. Se acostumar que tá diminuindo para não ser tão difícil, sabe? Não ser tão intenso. E se você tem por exemplo, digamos que você é aquele tipo de pessoa que grita e xinga na rua quando tá dirigindo, por exemplo, ou alguma coisa assim, em casos assim, você tem que entender que você não vai conseguir ser 100% parar com esse comportamento do dia pra noite. Às vezes você vai lembrar, eu vou xingar, vou gritar, vou bater na mesa, não sei o que, você vai lembrar, opa, isso aqui não é legal, então vai se perguntar para si mesmo, o que eu posso fazer para não agir dessa forma? Sabe, você vai descobrindo isso, então você vai lembrar às vezes antes de fazer. Às vezes você não vai lembrar e você já gritou, já xingou, já falou que não devia. Fiz errado, não devia ter feito isso. Você vai pedir desculpas, sabe? Você vai dizer, eu não devia ter falado isso, eu tô cuidando, eu tô aprendendo a não ser assim, sabe? Você vai buscar consertar aquilo que você fez de errado. E aí, conforme o tempo vai passando, você vai lembrando que toda vez que você for ter aquele impulso de fazer aquele comportamento ruim, aquela atitude ruim, você vai lembrar às vezes antes, às vezes você vai lembrar depois, mas aos pouquinhos você vai lembrando e quando vê você já tá conseguindo equilibrar e controlar esse impulso. Você não vai fingir que ele não tá ali, tipo, não, agora não faço mais. Se você só fizer isso, você não vai resolver. Você só vai botar dentro de uma caixinha, guardadinho dentro de você, mas uma hora aquilo vai abrir de novo e vai abrir com mais intensidade. Então, muito importante que você encontre o equilíbrio e vá trabalhando em si mesmo aos pouquinhos, tá bom? Então, é isso que você precisa fazer para equilibrar essas forças. Então, agora vamos fazer um fechamento aqui, te conectando com o seu eu superior, com os seus mentores, para que você possa sentir uma energia mais leve, uma energia mais uma energia de amor dentro de você, tá? Então eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Fecha os seus olhos e respira fundo, bem devagar pelo nariz e solta lentamente pelo nariz.
Respira assim 3 vezes. Pedindo energia do povo venusiano, esses seres de muito amor, que se aproximem, que estejam aqui conosco, conectados com todas as pessoas que estão aqui assistindo essa leitura. Que limpem todas as dores, sofrimentos, pensamentos ruins, tudo aquilo que precisa ser limpo, tudo aquilo que está atrapalhando, vai limpando, conectando, vai sentindo, abrindo o seu coração, conectando com o amor divino. Eles dizem que talvez seja um pouquinho desafiador para algumas pessoas sentirem essa conexão, tanto agora quanto nos próximos dias, quando forem meditar ou quando forem buscar se equilibrar esses impulsos, que vai ser desafiador para algumas pessoas e que é assim mesmo, sentir esse desafio, sentir essa um pouquinho de dificuldade de conseguir sentir uma leveza e tá tudo bem, porque você está sendo trabalhado pelo seu eu superior, pela sua espiritualidade, seus mentores, tanto aqui nessa leitura quanto no seu dia a dia, você está sendo trabalhado para isso dentro de você. Então é muito importante que você tenha paciência consigo mesmo. Tá tudo bem você não se sentir bem, você não conseguir sentir aquele amor divino, porque é muita coisa sendo mexida, sendo trabalhada. E a gente vai ter dias de altos e baixos, vai ter dias onde a gente vai conseguir sentir mais amor, mais conexão, mais leveza, e dias que a gente vai sentir mais pesado, hoje tá um desafio, eu não consigo sentir toda aquela coisa boa, e é assim mesmo que a vida é. Tá tudo bem, tá? Então agora, respira fundo, bem forte assim, ó. Respira bem forte pelo nariz e solta forte pela boca, fazendo assim, ó. Você vai sentir um pouquinho de uma leve tonturinha no cérebro, porque entrou bastante oxigênio, é assim mesmo, tá mais um pouquinho. Vamos soltando, sabe? Porque isso aí vai mexer nas suas células, vai mexer no seu sistema nervoso. Quando a gente respira assim, a gente ativa o nosso sistema nervoso. Mais uma vez. Tem que ser respirado dessa forma, exatamente como eu fiz. Você pode até sentir um leve formigamento no corpo também, além dessa tonturinha, tá? Vai passar. Mas isso agora mexendo o seu sistema nervoso para soltar alguma coisa que tava ali te travando de conseguir se sentir melhor, tá? Então, conectando você com o seu eu superior no seu chakra cardíaco, com a energia de amor venusiana, fazendo o seu aterramento, limpando toda e qualquer energia, todo e qualquer cordão energético que possa ter ficado em você, qualquer energia que possa ter ficado entre todos nós, que isso possa ser limpo, curado e perdoado, e que você permaneça apenas conectado com o seu eu superior, com o seu amor divino, acoplando de novo, aterrando em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Respira fundo. Se você tá sentindo um pouquinho de tonturinha ainda por causa da respiração, daqui a pouco passa, tá? Só respirar devagarinho que daqui a pouco passa. É assim mesmo. Isso é uma prática de breathwork, tá? Então é assim mesmo, daqui a pouco passa. E se você sente de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam precisar disso também, você pode compartilhar com essas pessoas nas redes sociais, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento também. E se você escolheu apenas a carta número 1, você pode sair do vídeo agora, tá? Se você quiser comentar alguma coisa aqui também, para eu entender melhor como foi esse processo para você. E eu tô postando toda semana vídeos como esse de conhecimento de limpeza energética, e você pode acompanhar aqui no meu canal, tá bom? Então, um beijinho e até a próxima. Se você escolheu a carta número 2, então vamos começar a sua leitura agora, tá? Lembra que eu tirei uma carta antes de... Não sei por que os mentores falaram, carta de diferenciação, e ficou pra jogada de vocês, tá bom? Então, vamos ver essa carta aqui. Primeiro que a gente tirou, o nó de Isis, a estabilização energética. O que é buckle? Não lembro o que é buckle em inglês. Deixa eu dar uma olhada aqui no Google Tradutor, que eu não lembro o que é buckle. Peraí.
Muito bem, retornei aqui. Então, assim, essa carta aqui, esse aqui é um símbolo, tá? Que é chamado de um nó de Ísis. E esse símbolo, ele é um símbolo de proteção. Era usado antigamente, né, na época egípcia, antigamente, né, principalmente por mulheres, para proteção durante o parto, por exemplo. Mas esse é um símbolo muito focado em proteção e que fala que isso aqui é como se fosse uma fivela, sabe? Como se fosse um cinto, uma coisa assim, protegendo, segurando tudo. Então fala de estabilização energética com essa fivela, com esse símbolo dos amados. Então a tradução literal fica bem esquisita mesmo, né? Estabilização energética com a fivela dos amados. Fica bem esquisito traduzir literalmente. Mas isso quer dizer que é para estabilizar você energeticamente com um símbolo de proteção. E a espiritualidade está dizendo que você precisa muito de proteção energética, que o seu campo está muito aberto. E isso está fazendo com que energias externas estejam entrando na sua aura, como se você tivesse um buraquinho aí na sua aura, entrando um monte de energia externa de outras pessoas, a energia que você pode estar absorvendo de ambientes, de situações, de problemas que não são seus, que você está tentando resolver, ou coisas assim. Isso está te deixando muito aberto, psiquicamente também afetando o seu pensamento, o seu padrão seu padrão de ondas neurais, porque o seu cérebro ele segue um padrão específico de ondas, de caminhos neurais, e aí que é como você funciona, que é a sua forma de pensar, a sua forma de ser, sua personalidade, mas quando começa a vir energias de outras pessoas, você conecta mentalmente com essas pessoas e o padrão neural delas começa a atravessar o seu e o seu cérebro vai buscando tentar entender o que está acontecendo e sem querer você está absorvendo o padrão neural de outras pessoas, fazendo com que o seu cérebro funcione diferente do que você costuma funcionar. Então é como se você se sentisse, às vezes, como se você fosse outra pessoa, você não consegue pensar direito, não consegue se equilibrar, porque você está sentindo que você não tá conseguindo pensar direito às vezes, ou você tá com dificuldade de ser você mesmo, porque existe um padrão neural de outras pessoas dentro do seu padrão, dentro do seu cérebro. E aí o que acontece? Esse padrão pode ser tanto de encarnados como de desencarnados, tá? E é muito comum isso acontecer, porque a gente, principalmente para quem é mais empático, ou seja, tem a mediunidade de clariosciência, que é que é uma capacidade de sentir o que os outros sentem. Inclusive, telepaticamente, a gente pode captar o que o outro está sentindo ou pensando, mesmo que a gente não esteja lendo o pensamento do outro, a gente capta a informação. E aí, isso faz com que a gente absorva o padrão da forma de ser de outras pessoas, o padrão de comportamento deles, e isso dá um choque ali dentro do nosso cérebro, porque o nosso cérebro está acostumado a agir de um jeito, daí quando vem esses outros padrões de outras pessoas, isso vai atrapalhando a nossa forma de ser, e às vezes a gente tem dificuldade de se sentir a gente mesmo. Por exemplo, eu tenho muito isso, de sentir o que os outros sentem. Então, se eu estiver muito aberta, sabe, principalmente quando é normal quando a gente fica com o nosso desregulado, né, nosso sistema nervoso desregula por alguma coisa, a gente fica mais aberto e aí a gente começa a receber essas coisas das outras pessoas. Ou quando a gente fica sobrecarregado, sabe, mentalmente, ou se você tem algum tipo de neurodivergência, você se sobrecarrega mais ainda. E é assim, é como se você tivesse cheio da energia, do pensamento de outras pessoas, e o seu sistema nervoso não está conseguindo lidar com tudo aquilo, porque ele não está mais lidando só com o que pertence a você, mas também com o que pertence a outras pessoas. Tem um desenho que era os X-Men, que eu assistia quando era adolescente, que é o X-Men Evolution. Não sei se vocês lembram daquela personagem, a vampira. Quem nunca assistiu X-Men, tá? Não é uma vampira de verdade, mas ela é chamada assim. Em inglês, o nome dela é Rogue. O apelido dela, né? Rogue. Mas em português eles colocaram como vampira. Que é aquela
X-Men, né, que é uma mutante, que quando ela toca numa outra pessoa, ela absorve os pensamentos da outra pessoa, a personalidade da outra pessoa, mas quando ela toca num outro mutante, ela absorve os poderes deles. Então ela sente como se ela fosse outra pessoa durante um período. E aí, eu lembro que teve uma época nesse desenho, passava na televisão, que ela perdeu o controle sobre todos, sobre ela mesma, e ela perdeu esse controle sobre tudo, todas as pessoas que ela tocou, que ela absorveu os poderes, ela começa a se transformar em todos eles ao mesmo tempo, e ela não consegue mais lidar com tudo aquilo que está dentro dela, ou seja, todas as pessoas em que ela tocou durante toda a vida dela, começam a vir para fora. Então ela se transforma na Tempestade, no Wolverine, no Professor Xavier, nas pessoas que ela conheceu, em todo mundo ela se transforma ao mesmo tempo e ela perde o controle. Então ela é como se ela tivesse tudo aquilo, todo aquele poder dentro dela começa a sair para fora e ela não consegue mais controlar, porque ela não tá mais sendo ela mesma. Ela não consegue mais voltar ao normal. Então ela começa assim, gritar, assim, ela começa a flutuar no ar, voar no ar e começa a gritar. E ela vai trocando de personalidade, de aparência física, inclusive, e os poderes daquelas pessoas ficam tudo descontrolado. É mais ou menos isso que acontece com a gente. A gente fica. O nosso sistema nervoso fica tão sobrecarregado que é como se a gente fosse outra pessoa por um período de tempo, ou duas informações, ou às vezes 3, 4, 5 informações ao mesmo tempo. Ou seja, o seu padrão neural com o padrão neural de 5, 6 pessoas que moram com você, ou que você cruzou na rua, ou espíritos também, eles se cruzam com você, então é 5 informações diferentes ali. E o seu sistema nervoso, ele só dá conta de você, ou seja, é como se você estivesse querendo colocar 5 computadores ligado num único, como se sabe, ligado num único computador, então não tem como, vai sobrecarregar o aparelho, tá? Então você tá muito aberto psiquicamente, sabe? Você precisa de muita proteção energética, tá? Então a gente vai ver essa questão aqui da proteção. Vamos abrir, vou ver se vamos abrir essa carta, vou ver com os mentores se eles querem falar sobre a proteção primeiro, ou se a gente vê essa parte aqui. Tá. Vamos ver primeiro essa carta que foi pedido lá no início. Lembra que tirei uma terceira carta lá antes de abrir o jogo, que é essa carta aqui, que eles chamaram de carta de diferenciação. E aqui tá falando magia e ritual, onde você tem a sua própria prática sagrada. E aqui tá vindo que é para você ter a sua própria prática sagrada, o seu próprio ritual sagrado, tá? E ritual não quer dizer algo ruim, tá? Ritual quer dizer algo que você vai fazer de determinada forma. Por exemplo, escovar os dentes todos os dias antes de dormir é um ritual, sabe? Ou seja, todos os dias antes de dormir eu escovo os dentes, sei lá, passo um creme no rosto, penteio os cabelos e vou dormir. Isso é um ritual, é o seu ritual para ir dormir, você sempre faz da mesma forma, é tipo isso, tá? Essa palavra. Então, para você ter o seu próprio ritual, ó, tá vendo assim, ó, o seu próprio ritual de banho energético, que você vai precisar fazer agora, todos os dias, por no mínimo 7 dias, 14 dias, tá? Por quê? 7, 14 dias tá vindo esses dois tempos, 7, ou seja, no mínimo 7, mas o ideal é 14 dias, tá? Para você fazer banho de limpeza energética. Como é que faz um banho de limpeza energética? Você pega algumas ervas, podem ser erva fresca ou seca mesmo, né? Pode ser manjericão, alecrim, pode ser tomilho, pode ser a espada de São Jorge, isso não pode planta tóxica, tá? Aquela comigo ninguém pode, não, essa é uma planta tóxica, só qualquer outra planta que não seja tóxica, tá? Aí você pode, se você tiver aí um canteirinho de ervas, você pode pegar, senão você compra. Tem aquela erva, a sálvia, não precisa ser 7 ervas, pega o que você tem. Inclusive, eu gosto muito de fazer, não, mas esse banho ele é para uma outra coisa, ele é um banho mais para se sentir bem, o que você precisa de mais limpeza energética. Então, se você tiver arruda, alecrim, espada de São Jorge, aquela planta quebra tudo, boldo, você pode pegar principalmente essas plantas que eu falei, não precisa ser todas elas, tá? Porque são plantas de limpeza mais pesada,
tá? Então elas vão limpar mais coisa, o alecrim também pode ajudar. Se você quiser juntar todas elas, pode. Se você tiver só algumas, já faz hoje, tá? Não precisa esperar ter todas, não faz com o que você tiver, tá? Você vai pegar essas pedras não, essas ervas, você vai colocar dentro de um potinho, você pode picar elas com a mão, você não precisa picar muito, pica elas com a mão, bota dentro de um potinho e você enche com água morna, pode ser água morna do chuveiro mesmo, ou água fria também, se tiver quente onde você tá, onde você mora agora, você coloca dentro desse potinho, enche com água e deixa ali no banheiro enquanto você vai tomando banho. Então importante, antes de você enche o potinho com água e você pode colocar suas mãos sobre esse potinho de ervas com a água, respirar fundo e você pode abençoar essas ervas, ativar o poder delas, visualizar uma energia verde, uma energia prateada, violeta, visualizar que essas ervas e pedir que elas sejam ativadas. Pode dizer assim, eu peço que essas ervas sejam ativadas, eu peço ao poder dessas ervas que sejam ativadas, bem simples assim, tá? E aí você vai deixar esse potinho ali, enquanto você toma seu banho, lava seu cabelo e tudo. Quando você terminar o seu banho, você já se enxagou tudo, você vai pegar esse potinho com essas ervas, você vai jogar no seu corpo inteiro para fazer a limpeza de todo da sua aura. Então você joga assim, você pode jogar aos pouquinhos pelo braço, no corpo, nos pés, vai jogando aos pouquinhos. E aí você fecha os olhos e visualiza ao seu redor uma energia verde, pode ser que venha outra cor, tá? Se vier rosa, vermelha, a cor que vier é a cor necessária, tá? Então você vai visualizar essa energia ao redor de você, como se fosse uma espiral, limpando você, limpando também os seus chakras. Você visualiza isso. Bem rapidinho, tá? É bem rapidinho, precisa ficar um tempão, é só visualizar um pouquinho, pronto, tá limpo, tá? Já limpou sua aura, já limpou seus chakras, depois essas plantinhas você pode jogar, a minha gatinha vai pular, essa plantinha você pode jogar no verde aí no seu pátio mesmo, se você não tiver pátio, você pode colocar as plantinhas no lixo, tá? Então você vai fazer esse banho energético 7 dias no mínimo, o ideal é 14, todos os dias, agora. E depois que passar esses 14 dias, o mínimo é uma vez por semana fazer banho de ervas. Porque você tá muito aberto, você é uma pessoa que absorve a energia dos outros. Então, nesse caso, você vai precisar fazer esse banho de ervas toda semana, sabe? Sempre. E aí, uma vez por semana, pelo menos. Isso depois de passar esses 14 dias, tá? Pelo menos uma vez por semana. Ou mais. Eu, às vezes, faço todo dia, às vezes eu faço 3 vezes por semana, depende de como eu tô me sentindo, tá? Então, essa limpeza com essas ervas já vai te ajudar a limpar esse excesso de energia que você tá acumulando. Porque se é uma energia que ela tá vindo e não sai, vai só acumular, 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 e você só vai ficar pior. Então, você precisa fazer a limpeza, ok? Com as ervas, tá? Então, você precisa ter a sua própria prática de cuidar de si mesmo, de cuidar da sua limpeza energética. Se você tem curso de Reiki, você se aplica o Reiki. De vez em quando é importante aplicar o Reiki nos seus chakras, porque você vai absorver energia e elas precisam ser limpas. Então, as ervas vão ajudar, o Reiki vai ajudar, tá? Você não precisa fazer a sessão completa em você toda vez, você pode fazer ou digamos, hoje você vai fazer em 3 chakras, amanhã você faz em mais 3, sabe? Assim você vai indo, sabe? Se você não puder fazer uma limpeza completa, porque no início pode vir essa coisa de, não vou fazer, demora muito, não sei o que, não sei o que. E aí você se enrola, então vai fazendo aos pouquinhos, sabe? Pra que você comece a pegar esse costume de se limpar energeticamente, tá? Botar os pés no chão, se você mora num lugar que não tá úmido, né? Que não neva, que não tá nevando, agora você pode botar o pé no chão, você botar o pé na grama, na natureza. Se você mora em apartamento, pelo menos uma vez por semana, procurar um lugar, uma praça aí na sua cidade, onde você possa estar em contato com a natureza, porque o apartamento, principalmente quem mora mais nos andares mais altos, a pessoa ela fica muito desconectada não, mas ela
tá mais longe da natureza, então é muito importante que ela tenha contato com a terra, com o chão mesmo, tá? Então, caminhão numa praça, sabe? Pelo menos uma vez por semana, alguma coisa assim, onde tenha terra, grama para você pisar, isso vai te ajudar. Se você puder ir pra um lugar com natureza, tipo uma cachoeira, essas coisas também ajuda, tá? E encher o seu apartamento de plantas. Plantas, principalmente plantas que durem mais tempo. A espada São Jorge, ela dura mais tempo, ela não precisa molhar sempre. Então são plantas que têm muito mais força de vingar, sabe? Que elas ficam. Elas não são tão fáceis de morrer quanto outras plantinhas. Às vezes eu sei que tem algumas pessoas que têm dificuldade de manter a plantinha, porque aquelas plantinhas, algumas acabam morrendo muito rápido. Então procura plantas que elas duram mais no ambiente, como a espada de São Jorge, entre outras. E é comum que se você botar alecrim e arruda na sua casa, que logo eles morram. Por quê? Se você tá com toda essa energia absorvida ali, absorvendo em você, essas plantas vão pegar para elas e elas vão morrer também, tá? Então é muito comum que essas plantinhas elas não durem muito. Mas a espada de São Jorge dura bastante. E existem outras plantas que você pode pesquisar para botar bastante energia de natureza no seu apartamento. Pedrinhas também, cristais, esse aqui, cristal rosa, ajuda você se sentir melhor. O cristal verde é um cristal de cura, se você puder ter. Esse cristal, esse aqui é o... esqueci o nome. É essa mesma pedra aqui, que agora eu esqueci o nome. Agora eu não lembro, mas essa pedra aqui, ó, ela é azul, ela é uma pedra de proteção. Essa pedra aqui também é boa, tá? Só que você colocar tipos de pedra azul, tipo de cristais azul, que logo vai aparecer uma pedrinha assim, que ela tá vendo que ela é diferente, ela parece bem como se fosse feita de sal, sabe? Ela é diferente dessas aqui. Tem uma outra pedra, ametista, que é uma pedrinha roxa. Essa aqui é ametista, tá? Essa pedra aqui é essencial para você andar com uma, seja num anel como esse aqui, ou um colarzinho com pingente de ametista, ou uma pulseirinha de ametista, ou uma ametista dentro do seu bolso. É importante que você tenha uma ametista com você sempre, porque ela vai transmutar as energias. Então, você usa e uma vez por semana você limpa essa pedra, porque ela vai transmutar, vai chegar uma hora que ela vai estar sobrecarregada e ela não vai transmutar mais, então você precisa limpar ela. Você pode limpar ela, você pode colocar direto na natureza, tem gente que lava, coloca no sal grosso, sabe? Lava debaixo da torneira, daí você coloca na natureza, assim, tipo num vasinho de planta, ou se você tiver parte, você coloca ali no chão, deixa um dia inteiro, uma noite inteira. Você coloca quando você coloca ela no chão, a própria terra já vai absorver a energia, transmutar a energia, e a energia e vai recarregar a pedra, e a energia do sol também recarrega a pedra, tá? Então você faz isso uma vez por semana, quando você tiver a ametista junto com você. Você pode usar essas outras pedrinhas também, pingentes e tal, que isso vai ajudar, tá? Mas na sua casa, tendo aí na sua casa. Então, essa higiene espiritual, ela é muito importante. E às vezes a gente esquece isso, sabe? Porque isso para todo mundo, porque a gente tá sempre trocando energia com as pessoas o tempo inteiro, sabe? Então é importante que você tenha essa higiene mental, higiene espiritual, sabe? De observar os seus pensamentos também, né? Então é isso que tá vindo para você. Então a gente vai fazer agora uma limpeza desse excesso de energia das outras pessoas que tá aí no seu sistema nervoso, no seu corpo. Fecha bem os olhos. Pedindo apoio das equipes, a energia dos elementais do fogo, a energia da chama violeta, energia do raio violeta se apresentando, energia, nossos queridos amigos que trabalham na egrégora do raio violeta, que vão até a casa dessas pessoas que estão aqui assistindo essa leitura, que façam a limpeza na casa dessas pessoas, os moradores, conforme o superior de cada um, bichinhos de estimação, plantas, objetos, animais, toda e qualquer energia, toda e qualquer coisa que estiver na casa, que seja feito também transmutação de energias que está em cada uma das pessoas que estão assistindo esse vídeo, que seja transmutado,
limpo, que seja retirada a energia de outras pessoas, transmutado, curado, perdoado, devolvido conforme a orientação da espiritualidade, que seja tudo limpo. O sistema nervoso também seja limpo e descarregado da sobrecarga que está carregando, seja tudo limpo, curado, perdoado, limpo. Vai respirando fundo, devagar pelo nariz, soltando devagar pelo nariz, enquanto essa limpeza vai sendo feita em você, para que tudo isso seja limpo. Deixa sair. É agora pedindo ao seu eu superior, seus mentores, sua equipe espiritual, que faça a sua proteção. Proteja seus chakras, proteja sua aura, proteja sua casa, faça toda a sua proteção psíquica para você não ficar absorvendo a energia dos outros. E eles dizem que a melhor forma de não absorver a energia dos outros é seguir as orientações que eles pediram, dos banhos energéticos, das pedrinhas, fazer um momento de respiração durante o dia, onde você inspira fundo pelo nariz por 6 segundos, solta devagar pelo nariz por 6 segundos, faz 1 minuto dessa respiração, se concentra sua mente. Quando você sentir que você está se sobrecarregando, você não está se sentindo legal, você precisa parar, respirar e buscar se conectar com o seu eu superior, com seus mentores. Você pode fazer uma oração, pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou você pode fazer uma outra forma de conectar, onde você fecha os olhos, pede a presença dos seus mentores, do seu eu superior. Você pede para eles que seja feito a limpeza em você, no seu chakra, na sua aura, que seja afastado qualquer espírito obsessor e que seja retirado qualquer energia que seja de outra pessoa ou outro ser. Que você fique somente com a sua energia e que eles façam a sua proteção. Então isso é muito importante que você faça isso aqui. Pedir para os seus mentores, seu eu superior também, para que seja feito esse processo, tá? Você pode anotar agora, isso que eu falei, pode voltar o vídeo ali se você não lembra e anotar isso que eu falei, de como você faz para chamar os seus mentores, seu eu superior e fazer essa limpeza. Essa que eu falei agora, de pedir para eles virem até você, limpar chakras, limpar a aura, todo esse processo. Por quê? Você vai precisar fazer isso pelo menos 1 vez por semana, ou toda vez que você começar a sentir que você está sobrecarregada, que você não se sente mais você mesmo, que a sua cabeça está muito confusa, você não consegue pensar direito, que você, sabe, está estressado demais. Isso pode muitas vezes ser a energia de outras pessoas que está entrando no seu campo. Então, você precisa fazer isso também, além do banho energético, além das pedrinhas e tal. Você precisa pedir para os seus mentores fazerem isso para te ajudar nesse processo, tá? Muito importante você ter autonomia de saber pedir ajuda para os seus mentores. Você não precisa, talvez você você nunca fez esse tipo de coisa, assim, de conectar com seus mentores, talvez isso seja tudo muito novo, e você pense, não, mas eu não sei fazer isso e tal, mas é bem simples. Você não precisa ser médium, não precisa ver espírito, não precisa nada, você só precisa fechar os olhos, respirar fundo e chamar. Bem simples. Por exemplo, assim, você vai dizer assim, eu peço a presença dos meus mentores, eu peço a conexão com o meu eu superior, peço que limpem a energia que está em mim, energia ruim que está em mim, que está no meu chakras, que isso seja limpo, que a energia dos outros seja retirada de mim, que eu fique somente com a minha energia, com aquilo que é meu, que seja feita a minha proteção, que seja afastado qualquer espírito obsessor, que seja protegido, limpo a minha casa. E aí você agradece. É só isso. É bem simples, você não precisa sentir nada, você não precisa ver nada, não precisa fazer mais nada. É só isso, é o suficiente, tá? Porque isso é importante pra você, porque você é o tipo de pessoa que absorve a energia dos outros e talvez você nem perceba. Comigo foi assim, eu nem sabia que eu absorvia a energia dos outros. Agora eu sei diferenciar o que é meu e o que não é, mas antes eu não sabia, tá? Então é isso que você vai fazer, muito importante seguir esse passo a passo aqui, para que você possa manter somente a sua energia, somente aquilo que é seu, tá? E também limpar a casa
energeticamente é importante. Por exemplo, depois que você... Por exemplo, não, depois você lava o chão da sua casa, passou pano na casa, você pega você pega um balde com sal grosso e ervas, essas mesmas ervas pro banho, tá? Não usa erva tóxica, tá? Então, essas mesmas ervas que eu te disse pro banho, você bota lá no sal grosso, lá com ervas num potinho. Não precisa ferver, não precisa nada, a não ser que você sinta, eu preciso ferver essas ervas aqui. Aí você pode ferver elas e colocar no balde. Eu uso fria também, porque você vai usar a energia das ervas, tá? Não precisa ser a parte fitoterápica, como se fosse fazer um chá, mas também pode ser assim. Se a tua intuição te disser, você pode ferver, fazer um chá com todas essas ervas, mas não é para tomar, tá? É para limpar a casa. E aí você coloca no balde, para tomar banho também, tá? Você pode usar esse mesmo processo. E coloca o sal grosso dentro do balde ali, coloca as ervas, e você pega um pano e passa em toda a casa. Não precisa lavar para limpar o chão, é só a energia, então pode ser, não precisa, você vai passando assim, mais por cima, assim, e limpa a sua casa energeticamente também, uma vez por semana é o ideal, né? Para que possa limpar esse excesso de energias que tá te sobrecarregando, tá? Então, é isso que você precisa nesse momento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que os mentores queiram dizer. Vamos fazer essa conexão com seus mentores e com seu superior agora. Eu já vou te ajudar a fazer, tá? Fecha os olhos, respira fundo e devagar pelo nariz, solta devagar pelo nariz. Você repete as palavras que eu vou falar, tá? Você vai dizer o seguinte: peço aos meus mentores, peço a presença dos meus mentores, peço a conexão com o meu eu superior. Peço agora que limpem os meus chakras, que limpem a minha aura, que retirem qualquer energia que não seja minha, que transmute as energias que não seja minha e encaminhe para a espiritualidade, que afaste toda e qualquer energia e ser ruim que esteja na minha volta, que seja limpo toda a minha casa, todos os meus objetos, que seja colocada uma proteção na minha casa e em mim. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Respira fundo agora. Então, você agora já fez a conexão com a sua espiritualidade, agora você sabe como fazer, tá? Se você não sentiu nada, tá tudo bem, porque a gente precisa ter um pouquinho mais de abertura mediúnica para conseguir sentir, e às vezes algumas pessoas elas demoram um pouquinho mais de tempo para começar a sentir, tá? Então, agora você sabe como fazer, você já fez agora, já foi limpa a sua aura, seu chakra, sua casa, porque você pediu isso para os seus mentores, para o seu eu superior. Muito importante, mentores e eu superior ao mesmo tempo, tá? Eu ia dizer mais uma coisa. Mas assim, ó, você vai fazer isso, mas não é para fazer só isso de pedir para os seus mentores limparem a sua energia. Você tem que fazer a sua parte também. Você tomando banho de ervas, usando as ervas para limpar a casa, você cuidando, observando seus pensamentos para não ficar conectando com coisas ruins, sabe? Você não frequentando lugares ruins toda hora, sabe? Às vezes a gente tem lugares que, tipo, trabalho, coisa assim, você tem que ir, mas se você sabe que determinado ambiente não é bom para você, que determinada pessoa não é bom para você, então essas coisas você precisa observar, se vai te fazer bem ou não, sabe? Você se proteger energeticamente. Inclusive, vou ensinar essa proteção, uma proteção para você fazer todos os dias também. Então, você também tomar um cuidado e sabe fazer. Você tem curso de reiki, você vai fazer seu reiki também. Se você puder fazer o curso de reiki, se você não tem, é importante, sabe? Então, faça essas coisas, tá? Não deixe só a cargo dos mentores, porque você precisa fazer a sua parte, tá? Muito importante.
Então eu vou te ensinar a fazer uma proteção bem simples, que você vai fazer todos os dias quando você acordar e quando você for dormir, tá? Ela é uma proteção muito simples, não exige nada, é bem simples. Você abriu os olhos, você já pode fazer. Quando você for dormir, deitar na cama, você já pode fazer também, tá? É bem simples. Você vai fazer o seguinte. Você diz assim, eu superior, peço que seja colocado uma proteção em mim. E você vai visualizar como se fosse um tubo de luz à sua volta, pode ser que venha alguma cor, como a cor violeta, cor verde. Deixa a sua intuição te guiar. Se não vier nada na sua cabeça, apenas pede para o seu eu superior colocar essa proteção à sua volta. Todos os dias de manhã, todos os dias de noite, para você passar o dia e a noite protegido, protegida, tá? Nesse caso da proteção, você pode pedir só para o seu eu superior, tá? No caso da limpeza, você pode pedir para o eu superior e para os seus mentores, tá? Seu eu superior, para quem não sabe, é a sua parte mais evoluída, a sua parte mais sábia. Essa parte que habita outras dimensões e que já tem todo um conhecimento, tá? Que é a sua parte mais sábia. Então, quando você fala eu superior, você acessa essa sabedoria e essa sabedoria, ela faz isso por você, para você, tá? Então, agora a gente já fez a sua limpeza, a gente já fez a sua conexão, você já sabe que precisa se proteger e, né, observar os relacionamentos que você tem com as pessoas à sua volta para ver se são bons relacionamentos para você, porque o ambiente onde a gente está, ou as pessoas com quem a gente convive, pode não ser muito bom para nós. Principalmente se você é uma pessoa sensível, né? Você é uma pessoa esponja que absorve energia, tá? Então, sugiro você buscar entender mais sobre isso, sobre essa capacidade essa mediunidade de clarissenciência, ou também chamar de mediunidade de empatia, onde você sente que o outro sente. Você pode pesquisar na internet por médium esponja, e você vai entender melhor como isso funciona, sabe? Buscar entender como funciona e isso de absorver a energia dos outros vai te ajudar a se proteger energeticamente cada vez mais, tá? Deixa eu ver se os mentores querem trazer mais alguma coisa. Então, por hoje é isso. Se você quiser, você pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá? Para que elas também possam receber esse conhecimento que você está recebendo. Pode compartilhar nas suas redes sociais. E também estou postando toda semana vídeos com limpeza energética, conhecimentos. Você pode me acompanhar também. Deixa eu ver se tinha mais uma coisa que eu queria dizer. Acho que não, acho que era isso, né? Não, tem sim. Fecha os olhos agora. Que seja limpo toda e qualquer energia que possa ter ficado entre nós, todo e qualquer cordão energético, tudo aquilo que possa ser limpo, curado e perdoado, limpo, curado e perdoado. Então, agradeço por você estar aqui e nos vemos na próxima. Beijo!